Meu nome é Ernesto Galvão, eu sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense e eu queria falar para vocês um pouco sobre a experiência da fenda dupla, que é uma experiência que mostra como a física quântica é diferente da física clássica, da física que a gente está acostumado. A experiência da fenda dupla é uma coisa relativamente simples, tá? Quando você está falando de balas, tá? De um objeto que se movimenta de acordo com a física clássica. Então você imagina o seguinte, que você tem uma metralhadora aqui, você tem uma chapa blindada, que tem duas fendas, são as tais fendas duplas. Então, quando a metralhadora estiver atirando, às vezes as balas vão passar pela fenda de cima, a fenda 1, às vezes elas vão passar pela fenda de baixo, a fenda 2, e vão bater aqui, a gente pode imaginar esses detetores das balas, como umas caixinhas de areia, onde a bala vai parar. Tipo em perícia, eles fazem esse tipo de coisa. Então, a experiência da fenda dupla é simplesmente usar essa metralhadora e ver o que acontece, onde é que vão cair as balas que a metralhadora está atirando. Né? Então, se você tampa a fenda de baixo, você só tem a fenda de cima aberta, as balas vão cair com mais probabilidade nessas caixinhas de cima, que estão na frente da fenda 1. Certo? Então, isso aqui é o resultado da primeira experiência, quando você tampa a fenda de baixo e deixa aberta de cima. Se você tampa de cima e deixa aberta a fenda de baixo, a fenda 2, as balas vão cair com mais probabilidade, vão cair mais balas, nessas caixas de areia na frente da fenda 2. Certo? E quando você deixa as duas fendas abertas, então aqui você vê as balas pretas, as balas brancas, ou seja, as balas que passaram pela fenda de baixo e as balas que passaram pela fenda de cima. E a concentração de balas vai ficar mais ou menos aqui no meio, né? Porque a fenda de cima favorece as balas caírem na parte de cima, a fenda de baixo nessa parte daqui, e você vai ter uma concentração mais ou menos aqui no meio, mas também vai ter balas caindo um pouco para os lados. As balas não caem exatamente na frente da fenda, porque elas podem bater e ricochetear aqui nas paredes, né? Mas a gente vê que elas têm uma certa concentração. Então, essa experiência é uma experiência simples, né? Parece uma experiência de balística, mas está mostrando que as balas têm uma trajetória bem definida, que elas interagem com as fendas, certo? E que elas podem ser detectadas aqui. Se a gente chama de P1 o número de balas que chegam em cada caixinha com a fenda 1 aberta, a fenda de cima, e P2, o número de balas que chegam com a fenda 2 aberta, o número de balas que vai chegar nessa terceira experiência em que as duas fendas estão abertas é simplesmente a soma do número de balas que passam pela fenda de cima com o número de balas que passam pela fenda de baixo, certo? Então, o que está acontecendo aqui é que o número de detecções que a gente vai ter em cada caixinha vai ser uma soma das detecções que a gente teria se só houvesse a fenda 1 aberta e se só houvesse a fenda 2 aberta, certo? Isso aqui é uma propriedade de pedrinhas ou de balas, objetos que obedecem à física clássica. As probabilidades se somam, ou seja, as probabilidades da bala chegar em cada posição se somam, certo? Se vocês estão achando isso muito simples, é porque é mesmo, tá? Isso aqui não tem nada de novidade, é fácil assim mesmo. Só que agora a gente vai usar uma fenda dupla usando água, certo? Então aqui vocês têm uma foto de um tanque d'água, onde a gente deixou duas aberturinhas aqui e tem alguém espadanando na água, mais aqui embaixo, certo? Então vocês veem que as ondas de água, você põe uma luz assim na lateral e você consegue ver o perfil das ondas, né? Ao contrário das balas, a onda passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Né? Então você está vendo aqui o máximo da onda que passou pela fenda da direita, outro máximo, e tem umas regiões um pouco mais escuras, que são os mínimos da onda nesse momento onde você tirou a foto. Né? Em alguns lugares aqui no meio, se você deixar esse filme correr, você vai ver que, em alguns lugares aqui no meio, você vai ter ondas bastante altas. Em outras posições aqui, você vai ter ondas muito baixinhas. As ondas mais altas são quando a onda que entrou por um buraco interfere construtivamente com a onda que entrou pelo outro, ou seja, as duas ondas chegam ao mesmo tempo. E os lugares onde vai ter pouca oscilação da água é quando é a onda que veio daqui pela direita, ou está oscilando bastante alto, enquanto que a onda que veio da esquerda está num fosso entre uma onda e outra. Então, a tendência dessas ondas é se cancelar. A gente chama isso de interferência destrutiva. Então, a onda pode passar ao mesmo tempo pelas duas fendas, e ela pode interferir com ela mesma, já que ela passou pelos dois lados. Então, em alguns pontos aqui, você vai ter uma posição onde está oscilando bastante a água, outros pontos está oscilando muito pouco. Tá? Isso é o que a gente chama de interferência e é uma propriedade típica de onda. Tá? Ela consegue interferir consigo mesma, porque ela está presente nos dois lugares ao mesmo tempo. Aqui eu estou representando a experiência da fenda dupla feita com ondas agora. Certo? Então aqui eu tenho uma fonte de ondas, que pode ser você imagina que isso aqui é tudo água,
Isso aqui é um bloqueio das ondas e tem duas fendas que deixam passar as ondas, que nem na figura que eu tinha visto antes. Aqui eu estou representando aquele padrão de interferência, aquelas ondas das duas fendas ao mesmo tempo. E aqui eu tenho que colocar um detetor para as ondas. Esses detetores pode ser uma boia que se movimenta, certo? Então, se eu tampo a fenda de baixo, essa primeira experiência aqui é a fenda de baixo tampada. Então, as ondas só passam pela fenda de cima e o que você está detetando aqui é a energia que está chegando em cada boia. Você pode tirar essa energia a partir de quanto a boia está balançando, né? A gente vê que chega mais energia nas boias que estão na frente da fenda de cima e chega pouca energia nas boias que estão na frente da de baixo porque ela está tampada, certo? Essa é a primeira coluna. Na segunda coluna, você tampou a fenda de cima e acontece a mesma coisa, só que com a fenda de baixo, né? As ondas vão transmitir mais energia para as boias que estão na frente da fenda de baixo. Okay? Nisso é muito parecido com partículas que passam por uma fenda ou pela outra. Porque afinal você está tampando uma fenda, então a onda só passa por uma fenda ou pela outra mesmo. A diferença acontece quando você deixa as duas fendas abertas. Então essa terceira experiência aqui está dizendo quanto de energia está chegando em cada boia, dessas boias aqui. E isso é uma figura bem diferente do que a gente tinha visto com as balas. A gente vê que em alguns lugares está chegando muita energia, indicando que a boia está oscilando muito. Em outros lugares chega muito pouca energia, indicando que a boia está oscilando muito pouco. É aquele fenômeno de interferência que a gente viu. Os lugares onde está chegando muito pouca energia é porque a onda que veio por uma fenda está interferindo destrutivamente com a onda que veio da outra. Então aqui a boia quase não se mexe. E logo do lado, aqui nessa outra boia, por exemplo, as duas ondas chegam no máximo ao mesmo tempo aqui, ou seja, chega em interferência construtiva. Então essa boia está se movimentando muito. Então o que a gente vê aqui é um fenômeno de interferência indicando como a intensidade da onda está variando dependendo da posição onde você está considerando a chegada da onda, né? Então esse é o tal fenômeno de interferência medido no mesmo esquema que a gente mediu as balas. Como é que a gente analisa isso? A gente tinha visto como é que as probabilidades se somavam no caso das balas. Aqui é um pouco mais complicado. A gente pode chamar de H a altura da onda em cada um desses detetores, em cada uma dessas boias. Ou seja, vai dizer quanto que a boia se movimentou, né? A intensidade da onda é proporcional a H ao quadrado. Então quem pega a onda sabe que você enfrentar um mar com ondas de 2 metros é muito melhor, muito mais fácil do que enfrentar uma onda de 4 metros. Uma onda de 4 metros não é 2 vezes pior do que uma onda de 2 metros, né? É muito pior, porque a intensidade da energia vai com a altura da onda ao quadrado, certo? Então uma onda de 4 metros é 4 vezes pior do que uma onda de 2 metros, não é 2 vezes pior. Então a altura da onda que está chegando aqui vai ser a altura da onda que passou por aqui, pela fenda de cima, mais a altura da onda que chegou pela fenda de baixo, certo? Só que a intensidade não é a intensidade de uma mais a intensidade da outra. O que a gente está vendo, como a intensidade é a altura ao quadrado, o que a gente tem que fazer é pegar essa expressão H1 mais H2 e elevar ao quadrado, para saber qual é a intensidade das duas ondas. Quando você faz isso, você obtém realmente H1 ao quadrado, H2 ao quadrado, a intensidade 1 e a intensidade 2, só que tem esse novo termo, 2H1, H2, certo? Porque você pegou isso aqui e levou ao quadrado. Por causa desse novo termo, que pode ser positivo ou negativo, a onda pode estar para cima ou abaixo do nível médio do mar, você vai ter essas franjas de interferência, fazendo com que em alguns lugares seja mínima a intensidade que chega e em outros lugares seja máxima. Ou seja, esse termo aqui está mostrando para a gente a interferência que acontece com as ondas que passam pelas duas fendas ao mesmo tempo, né? Então a intensidade que chega em cada ponto não é a intensidade que chegaria com uma fenda aberta e com a outra fenda aberta. É uma coisa diferente, porque tem essa interferência que aparece.